Você está no canal Raridades. Hoje, vamos embarcar em nossa quinta viagem pelas capitais do Brasil e explorar a história vibrante de Belém do Pará através dessas fotos antigas. Fundada em 1616, Belém é uma das cidades mais antigas da Amazônia e tem uma rica tapeçaria de cultura e história que se reflete em cada imagem. À medida que observamos essas fotos, notamos a arquitetura histórica que define o centro da cidade, com suas influências coloniais e detalhes exuberantes. O Mercado Ver-o-Peso, uma das maiores e mais tradicionais feiras ao ar livre da América Latina, é um ícone que aparece em muitas dessas imagens. Inaugurado no século XIX, este mercado é um verdadeiro centro de comércio e cultura, onde o exotismo dos produtos amazônicos se mistura com a vida cotidiana. Outra imagem marcante é a do Teatro da Paz, um magnífico edifício construído no final do século XIX, no auge da borracha. Este teatro é um símbolo do apogeu econômico da cidade e um testemunho da riqueza cultural e artística que Belém sempre teve. As fotos também capturam o esplendor das festas tradicionais, que perpassa a vida dos belenenses. Belém, conhecida como Cidade das Mangueiras, também nos oferece imagens das suas exuberantes áreas verdes e do rio Guamá, que serpenteia pela cidade, trazendo a sensação de vida e movimento que é a essência desta região amazônica. Cada uma dessas fotos é uma peça valiosa do quebra-cabeça que compõe a rica e diversificada história de Belém do Pará. Ao revisitar esses momentos do passado, nos conectamos com a alma da cidade e celebramos a herança que continua a moldar seu presente. Já deixa o like, e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Foto do Centro Comercial em 1988. Praça da República. Ao fundo, o inesquecível Grande Hotel. Estacionados, carrões anos 50. 1965, filial da Fábrica da Palmeira, na Avenida Portugal. Nessa foto, Avenida Portugal, na década de 50. Visconde de Souza Franco, nos anos de 1970. Calçada do Grande Hotel da Paz. Ao fundo a Praça das Sereias e o Cine Olímpia, ainda com sua antiga arquitetura, no ano de 1935. Durante muitos anos este foi o Shopping Center de Belém. Pelas ruas do Belo Centro, e mais especificamente pelo eixo Santo Antônio com João Alfredo, desfilavam os últimos lançamentos para moda, para casa, papelaria e armarinho. É Natal no velho Centro Comercial de Belém, na João Alfredo. Era assim a Estrada de São José, no ano de 1889. Foto dos antigos cinemas 1, 2 e 3, que ficavam na São Pedro atrás do Shopping Iguatemi, hoje Pátio Belém. Nessa foto temos uma visão panorâmica de Ver-o-Peso, na década de 1960. Estrada das Mangabeiras em 1875, hoje Avenida Almirante Tamandaré. Supermercado Almirante, no ano de 1970. Avenida Nazaré e a Travessa Quintino Bocaiúva, na década de 1970. Praça do Relógio durante o ano de 1988. Os bondes de Belém, início do século XX. Rua João Alfredo, em 1960. Em uma época que ir ao comércio era um programa de família, nos finais de tarde, no velho centro. O Grande Hotel na década de 1950. Avenida Presidente Vargas, na década de 1970. Praça Dom Pedro II, na década de 1970. Praça Siqueira Campos, na década de 1940. Extinta Casa Amazônia, que ficava localizada na Gentil com Generalíssimo. Atualmente no local possui uma farmácia. Avenida Almirante Barroso, em São Brás, na década de 1970. O trem de Bragança passando por Santa Isabel em direção a Belém. O velho bondinho puxado por animais era o transporte mais usado por quem buscava as praias de Mosqueiro naquela primeira metade do século XX. Saída para almoço na antiga Fábrica Perseverança, na Quintino com Gaspar Viana, na primeira metade do século XX. Avenida Presidente Vargas, anos 70. Subida da Avenida Presidente Vargas, na década de 1970.
Duas belas moças posam para uma foto, na Rua Gentil com 3 de Maio. O Banco Moreira Gomes S.A. marcou a história da cidade. Fundado com capital paraense, chegou a ter 3 agências em Belém e agências em Castanhal. Avenida Marechal Hermes, nos anos de 1920. Antigo ônibus para Cidade Nova. Cidade Velha durante a década de 60. Tabernas ou mercearias em Belém. Foto do antigo Zeppelin, ônibus que rodava durante a década de 60. Início do século XX. O mercado de peixe do Ver o Peso chega depois do mercado de carne. O Carnaval de 1909. Atual Feira do Açaí com os galpões. Antiga farmácia Farmabem, que ficava localizada na Doca com 28 de setembro, no Reduto. Reparem também no antigo orelhão da Telepará, na década de 1990. Igreja de Santo Alexandre, durante o ano de 1949. Aeroporto Internacional de Belém, início dos anos 1990. Abertura da Avenida Tito Franco de Almeida, Almirante Barroso, em 1929. Foto antiga do carro de bombeiros em Belém. A primeira empresa de bondes na capital paraense foi organizada em 1868. Frutuoso Guimarães com 15 de novembro ao lado da Igreja das Mercês, uma das mais antigas de Belém. Final do século XIX. Corpo de Bombeiros de Belém, na Travessa João Digo, em 1910. Foto do antigo quartel da polícia localizado na Rua Gaspar Viana, esquina com Assis de Vasconcelos. O prédio atualmente está abandonado. Foto do clipper da Avenida Portugal. Atrás, se vê parte do Palacete Antônio Lemos. Ônibus da Icoaraciense na década de 1990. Festas de final de ano. Natal e Ano Novo combinavam com as delícias da inesquecível Fábrica Palmeira. Naquela quadra, junto à Igreja de Santana, dias de muito movimento. Todos querendo garantir os biscoitos, bolachas e delícias da mais saborosa lembrança da cidade. Transatlântico que saiu de Lisboa para Nova York e acabou misteriosamente aparecendo naquela manhã em Belém do Pará. Os motores falharam no meio do caminho no Atlântico. O avião aterrissou às 7h30 da manhã, no aeroporto fluvial da Paner, que ficava na Avenida Marechal Hermes, no final dos galpões do Porto de Belém. Anos 30, na então Avenida 15 de Agosto, hoje Presidente Vargas. Antiga delegacia de polícia que ficava ao lado da Caixa d'Água de São Brás. Foto do casarão na Antônio Barreto com Generalíssimo Deodoro. Fortaleza da Barra. Uma curiosidade é que um raio caiu sobre ela em uma tarde chuvosa do mês de maio de 1947. Praça do Pescador na década de 1970. Igreja de Santo Alexandre antes da última reforma, na década de 1990. Solar da Beira, Complexo do Ver o Peso, antiga recebedoria de rendas de Belém no ano de 1931. As docas do Imperador já tinham o nome de Docas do Reduto, em 1900. Escritório de Tráfego de Bondes da Pará Electric, Estrada da Independência, no ano de 1910.
Em torno da Praça do Relógio e adjacências. Ver-o-Peso na década de 1980. Na João Alfredo, a sapataria Leão de Ouro era parada obrigatória. Praça Floriano Peixoto no ano de 1966. Teatro da Paz, na metade do século XX. Rua Padre Prudêncio, junto à Igreja de Santana, no bairro da Campina. Rua João Alfredo, antiga Rua dos Mercadores, no ano de 1906. Praça do Relógio e arredores na década de 1940. Faculdade de Medicina na Generalíssimo com Bernaldo Couto, o prédio ainda continua de pé até hoje. Estação Ferroviária de São Brás em abril de 1957. Avenida Presidente Vargas com Manuel Barata. Na foto, Ver-o-Peso na década de 1970. Rua Arcipreste Manuel Teodoro, a rua do antigo Colégio Rutherford. Hotel Central, localizado na Avenida Presidente Vargas. Hoje se encontra uma loja de departamentos. À medida que deslizamos pelas páginas do tempo, nos deparamos com um mundo que parece distante, mas ao mesmo tempo tão familiar. Estas fotos antigas, capturadas em momentos que pareceram efêmeros, agora nos oferecem uma janela para um passado repleto de histórias e sentimentos. Cada imagem é uma cápsula do tempo, guardando não apenas a aparência das pessoas e lugares, mas também o espírito dos dias que já se foram. São sorrisos espontâneos, olhares curiosos e cenários que testemunharam alegrias e desafios. Esses pequenos pedaços de papel são testemunhas silenciosas de uma vida que, embora não possamos mais tocar, ainda nos toca profundamente. Às vezes, a nostalgia é um misto de saudade e gratidão. Olhamos para essas fotos e lembramos dos momentos que moldaram quem somos hoje. Cada imagem nos lembra de que, embora o tempo passe e as coisas mudem, as memórias e os sentimentos permanecem eternos. Então, ao revisitarmos estas imagens, permitimos-nos um momento para refletir, sentir e, quem sabe, relembrar as histórias que estão por trás de cada sorriso, cada gesto. Que este mergulho no passado nos inspire a valorizar o presente e a construir novas memórias que, um dia, também se tornarão tesouros em nossa história. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e não se esqueça de inscrever no canal, para não perder as próximas fotos nostálgicas que irei te apresentar em outra oportunidade.